Oi, gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus, louvado seja o Senhor. Espero que vocês estejam bem. Eu tô muito feliz por mais essa oportunidade, de eu compartilhar mais um pouquinho com vocês daquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Hoje eu tô na casa da minha mãe, tô em um ambiente diferente aqui hoje. Eu vim aqui um pouco passar o tempo, né, gente? Quando eu saí de casa, foi até assim, eu respirei, sabe? Quando eu peguei o carro, saí, dirigi, porque a gente fica muito em casa com as crianças, muito no ambiente fechado, né? Porque até eu não consigo ficar muito saindo de dentro de casa, porque quando eu saio de dentro de casa com as meninas, elas ficam correndo pra lá e pra cá, e aí eu quase morro, gente, de canseira, de ficar correndo atrás de uma, correndo atrás de outra, essa fase que eles vai pra todo lado, né? Então, quando eu saí de casa, foi assim, eu respirei de alívio e falei, ai, obrigado, Senhor, que eu tô dando uma voltinha de carro. Tô vindo aqui na minha mãe, mas pra mim é um passeio assim. Quem é dona de casa em tempo integral me entende, né? Quando a gente sai, o pouquinho que a gente sai, a gente já respira. Então, graças a Deus por tudo, né? Por essa oportunidade de eu ter a minha mãe, ter uma casa de mãe, né? Uma casa acolhedora pra gente vir, é muito bom. E hoje eu queria compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor colocou no meu coração alguns dias atrás. 2 Coríntios 12. Eu vou ler do 7 ao 10, mas só para a gente entender um pouquinho. No capítulo 11, Paulo vai falar sobre os sofrimentos que ele passou por amor ao Evangelho. Que ele foi açoitado, que ele foi apedrejado, que ele naufragou. Ele passou por muitas coisas, assaltos, perigos, muitas coisas ele passou por amor ao Evangelho. Quando ele estava cumprindo a sua missão, evangelizando as pessoas, né, indo de um lugar para outro, ele passou por muitas coisas, por muitos sofrimentos, por muitas perseguições, por amor ao Evangelho. No capítulo 11, ele está falando sobre isso. E no capítulo 12, ele vai começar dizendo sobre uma revelação que foi dada a ele, quando ele foi arrebatado ao céu. Aí a gente entende que no 11 é como se ele estivesse contando as coisas e de alguma maneira ele foi rebaixado no 11, se a gente for pensar. E no 12 ele é arrebatado, ele sai de baixo e vai para cima, arrebatado. E isso mostra como é a nossa caminhada com Deus. Um dia, né, a gente está passando pelas piores coisas, pelas piores provas, e depois o Senhor está nos usando, o Senhor está nos revelando coisas grandiosas, assim como ele fez com Paulo. E o Senhor revelou coisas tão grandiosas para Paulo quando ele foi arrebatado, que ele vai falar que é coisas indizíveis, é coisas indescritíveis, que não dá para falar. As palavras humanas não conseguem falar as coisas que Paulo viu no céu, né? Aquilo que o Senhor revelou para ele. E aí, quando vai chegar no versículo 7, que a gente vai ler agora, aí ele vai começar dizendo assim, ó. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: A minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. É interessante, gente, que Paulo ele se gloria nas coisas que, na maioria das vezes, no nosso mundo, para nós é vergonha. Ele vai se gloriar nas fraquezas. No versículo 7, Paulo vai dizer que para que ele não ficasse orgulhoso, foi colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para esbofetear a face dele, né? Para que ele não se exaltasse. Esse esbofetear, gente, mostra a intensidade do que ele estava passando. Era algo assim muito intenso, muito grosseiro mesmo, era uma batalha. O mensageiro de Satanás vinha e afligia ele mesmo. E ele vai pedir ao Senhor para que o Senhor tire. E ele não faz apenas uma oração, né? Eu acredito que Paulo tinha uma intimidade muito grande com o Senhor, que ele podia fazer uma oração e o Senhor responder ele. Mas essa batalha era tão grande, esse espinho na carne era uma provação tão grande, e ele vai rogar ao Senhor 3 vezes.
Isso mostra a intensidade da oração dele, da súplica, de um clamor mesmo que ele faz ao Senhor e ele pede para o Senhor. E ele roga ao Senhor então. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E o Senhor vai responder com esse famoso versículo, né? É um versículo que a gente conhece muito: a minha graça te basta. E muitas das vezes não é a resposta que a gente quer ouvir do Senhor. A gente vai orar, a gente vai suplicar por algo e a gente quer. Todo mundo ora e quer que o Senhor responda com um sim, como a gente quer que o Senhor tire aquilo que está doendo em nós, né? Seja uma doença física, seja uma doença emocional. Aqui, assim, a gente vê muitas pessoas falando sobre esse espinho, não se sabe ao certo se era uma tentação que ele sofria, se era na carne em si mesmo uma doença, ou se era na natureza carnal nossa, né? Quando fala de carne, a gente lembra muito, pensa muito na natureza carnal nossa, essa natureza de pecado que nós herdamos quando Adão peca lá no jardim, né? Então a gente não sabe ao certo, mas a gente pode levar hoje para vários ângulos que a gente pode estar sofrendo de uma doença física, uma tentação, uma doença emocional. E quantas vezes a gente vai para a presença do Senhor e a gente suplica, a gente clama e a gente quer receber a resposta. Só que muitas vezes o Senhor vai responder para a gente: a minha graça te basta. E por isso que assim, eu não estava querendo, assim, dentro de mim hoje não era a palavra que eu queria trazer, porque o Senhor me direcionou a dizer para você que isso que você tem pedido para ele não vai responder agora, ele não vai agir, ele não vai entrar com a resposta nesse momento. E ele está querendo dizer para você: a minha graça te basta. E ele pede para você se alegrar com isso, porque a graça do Senhor é melhor do que a resposta que você está pedindo. Porque se o Senhor te responder e te disser um sim, falar ok, vou te entregar isso que você está me pedindo, você vai se perder, diz o Senhor. E Ele não quer te perder. Talvez o orgulho vai tomar conta do seu coração. Talvez o orgulho vai tomar conta do meu coração. Eu tenho orações feitas que o Senhor não me responde com um sim. Porque se Ele me responder com um sim, eu vou me perder. Ele vai me perder. E como um pai amoroso, Ele está muito mais interessado em nos ter com Ele do que nos entregar uma bênção que nós estamos clamando, uma bênção que nós estamos pedindo e nós nos perdermos por aí, na caminhada da vida, nos perdermos no orgulho, na arrogância, na soberba, nos perdermos no pecado, porque muitas vezes coisa que o Senhor nos entrega faz com que a gente se distancie e vá viver uma vida muito longe do Senhor. Porque na maioria das vezes, quando nós estamos passando por algum problema, a tendência nossa é viver muito perto do Senhor. E quando aquilo se resolve, a gente se esquece que foi Deus que resolveu aquele problema. E aí a gente vai viver uma vida totalmente longe do Senhor. Então o Senhor te fala, nesse dia: isso que você está me pedindo, não vou resolver agora. Talvez um dia, quando você tiver mais maturidade para administrar isso que você tem me pedido, eu vou te dar. Talvez algum dia, mas no momento você não tem estrutura, você não tem maturidade para administrar isso, então não vou te entregar. E nesse momento, a minha graça vai te bastar, diz o Senhor. Gente, é nas nossas fraquezas que o poder do Senhor mais age, é nas nossas limitações, e eu tenho experiências assim. Recentemente, eu quero trazer o testemunho completo para vocês, mas eu passei pela depressão pós-parto. E quantas vezes eu clamei ao Senhor naqueles dias assim terríveis, e eu pedia para o Senhor arrancar aquilo de mim, porque eu não estava suportando. Só que o Senhor me dizia muitas vezes que aquilo que eu estava passando era para o meu bem, era um processo e que eu precisava ser paciente, porque no meu processo ele estava forjando, ele estava me tratando muitas coisas em mim que precisavam ser tratadas. E eu, assim, foi a graça do Senhor que me sustentou nesse período. E um dia eu vou trazer o testemunho completo para vocês, que ainda não é o momento.
Sempre eu falo assim, para deixar claro, porque eu podia aqui agora muito bem contar, mas não é hoje que o Senhor quer que eu conte, mas só sabe, para te ajudar a entender. E nesses momentos que estava muito difícil, mesmo eu passando por dias tribulosos, o Senhor me usava muitas vezes para abraçar pessoas, para trazer palavras para pessoas assim no secreto, longe de todo mundo, às vezes pelo WhatsApp, às vezes em lugares que eu ia. E aí é aqui que se encaixa, né? Isso. Eu vejo claramente quando Paulo pediu ao Senhor, suplicou para o Senhor tirar aquilo e o Senhor não tirou, né? E eu fico pensando, um dia uma amiga minha falou, talvez isso que Paulo, assim, o meu pastor sempre fala assim, eu me dou ao direito de imaginar, e eu também faço isso. E quando a minha amiga falou isso, eu fiquei pensando, é desse jeito, quando ela disse assim para mim, é, esse espinho na carne de Paulo podia ser uma dor que ele sentia interna. Imagina quantos cristãos ele matou antes dele se converter. Quantos cristãos ele perseguiu, né? Ele torturou, porque ele defendia tanto a lei, as tradições, e ele não enxergava Jesus como Messias. Então ele maltratou muitos e depois ele se converte, né? Lógico, o Senhor apagou tudo aquilo, só que a mente da gente, ela fica trazendo, né, à tona coisas que a gente fez no passado. Aí a minha amiga falou isso pra mim, talvez podia ser isso, né? Então vamos lá, a gente se dá o direito de imaginar, não que seja isso, pode ser muitas outras coisas, mas e se foi isso, né? Que Paulo está se referindo. Mas mesmo aqui, ele suplicou ao Senhor para que o Senhor pedisse, e o Senhor não tirou. E é igual eu pedi ao Senhor, falava, Senhor, tira essa dor, sabe? Eu queria que o Senhor arrancasse aquilo de uma hora para outra, e o Senhor não arrancou. O Senhor levantou muitas pessoas para orar por mim, para interceder por mim, mas o Senhor não arrancou. Mas nesses momentos a graça dele estava me bastando, a graça dele estava me sustentando. E mesmo nessa minha fraqueza, nessas minhas limitações humanas, o Senhor, o poder dele agia dentro de mim, que com a minha boca eu abençoava pessoas, mesmo que eu estava precisando de algo, eu estava precisando da cura, o Senhor agia através de mim. E isso é maravilhoso, isso é poderoso. E o Senhor está chamando muitas pessoas. Aí você vai falar assim: ah, eu vou fazer algo para o Senhor só quando o Senhor me der algo. Ah, só quando eu conseguir a minha bênção. Ah, quando eu for assim, assim, aí eu vou fazer algo para o Senhor. Aí eu vou falar de Jesus, aí eu vou orar, aí eu vou abraçar pessoas. Não, o Senhor está te chamando assim, do jeito que você tá, nas suas limitações, porque é nas limitações que o Senhor vai agir em nós. Pessoas que olham para si e pensam, tenho toda a capacidade do mundo, dificilmente o Senhor vai usar essas pessoas, porque elas são soberbas, são orgulhosas, mas pessoas humildes que olham para o Senhor e falam, Senhor, o Senhor é tudo para mim. É só o Senhor para me usar, porque de mim mesma eu não tenho nada. Eu sou cheia de falhas, de limitações, eu sou imperfeita. O Senhor usa. O Senhor ama corações quebrantados. Eu sempre vou falar isso daqui. O Senhor ama corações rendidos, que se entregam e dizem, eis-me aqui, me usa, quero ser canal de bênção, quero abençoar pessoas. E o Senhor está chamando muitos, né? Essa semana mesmo, em uma conversa, eu falei. Eu tinha resposta, mas eu peguei e falei assim, às vezes eu me pergunto para Deus, Senhor, por que não outro? Por que não outra? Por que o Senhor está me chamando para fazer isso? Para mim que no YouTube gravar vídeos, tem tantas pessoas mais capacitadas que eu, pessoas que conhecem a Bíblia muito melhor que eu. Eu tô tão raso ainda em conhecimento. E aí o Senhor fala para mim, eu não tô procurando por pessoas perfeitas, pessoas capacitadas. Eu tô procurando corações rendidos, corações obedientes, corações que se submetem a mim, porque é eu que vou capacitar, é eu que vou usar. E o Senhor tá chamando você. O Senhor já está falando com você há algum tempo, que você tem um chamado, que o Senhor quer te usar na intercessão, o Senhor quer te usar no aconselhamento. Você é uma pessoa boa em conselhos, mas aí você diz, não, mas para eu fazer isso, primeiro eu tenho que melhorar aqui, eu tenho que melhorar ali, eu tenho que ser perfeita. Gente, nunca vamos atingir a perfeição. Nunca vamos.
Se nós estivermos esperando atingir a perfeição para fazer alguma coisa para o Senhor, nós nunca vamos fazer, porque nós nunca seremos perfeitos aqui nessa terra. Buscar a santificação, sim, precisamos buscar ser santos como o Senhor é todos os dias, mas nós nunca vamos chegar a ser perfeitos. Então nós precisamos ser obedientes e responder ao chamado que o Senhor está nos chamando a fazer. No versículo 10, para terminar, ele vai falar: Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Esse sentir prazer aqui nas provações, né? Se regozijar nas provações, mostra uma confiança que Paulo tinha em Deus, né? Uma alegria de ser obediente, de se render totalmente ao Senhor, porque mesmo ele passando pelas maiores provações, privações, perseguições, ele sabia que ele estava fazendo a vontade do Senhor e isso alegrava o coração dele. E quando sou fraco é que sou forte, isso é tremendo. É quando eu olho para mim e falo assim. Na verdade, tem uma versão que fala: quando estou fraco é que sou forte. Porque eu estou, essa versão aqui fala quando sou fraco, então é que sou forte. Mas tem uma que fala, eu gosto da que fala quando estou, porque estou é passageiro, né? E sou é o que a gente é, porque quando a gente tá em Cristo, a gente é forte. A gente vai passar por momentos, a gente vai estar em provações, a gente vai estar em angústia, estar em perseguições, mas a gente é forte pela presença do Senhor. E isso é maravilhoso. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesse dia de hoje. E espero que o Senhor fale ao seu coração. Não é porque eu tô falando, mas é porque a palavra do Senhor, ela é poderosa, ela transforma. Ontem mesmo eu vivi uma experiência assim de ver que orar a palavra é muito poderoso. Eu estava muito cansada, muito sobrecarregada, sabe? Sabe, um sentimento de derrota. Mesmo que eu não sou uma derrotada, mas veio numa certa hora do dia um sentimento assim: eu tô cansada demais, acho que eu não vou dar conta dessa rotina com as crianças todo dia. É cansativo, sabe? E eu falei: não, eu não sou derrotada, eu posso estar cansada, mas o Senhor falou que vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vou aliviar. E eu comecei a clamar e orar a palavra, gente. Orar, citar versículos rebatendo aquele sentimento que eu tava. E porque eu vi que não era, eu fui percebendo que eu tava cansada, mas eu fui percebendo, sabe quando você vai se fechando? Você vai se fechando dentro de você mesmo e você vai sentindo uma angústia, você vai deixando aquilo tomar conta de você. Falei: isso não tá certo. E eu comecei a orar e clamar a palavra, e orar a palavra em voz alta dentro de casa. Eu tava secando o meu cabelo, e enquanto eu secava o meu cabelo, eu comecei a orar em voz alta, orar a palavra. Gente, foi automático. Na mesma hora, aquela angústia que eu tava sentindo, aquele cansaço foi embora, assim, rapidamente. E eu vejo e eu provo mais uma vez que essa palavra é poderosa. Ela é poderosa. Ela é poderosa. Ela é poderosa que qualquer remédio. Ela é mais poderosa que qualquer remédio que a gente toma para aliviar o nosso estresse, o nosso cansaço, a nossa dor. Ela é muito mais poderosa. Então ore, tenha o hábito de orar. Por isso que é importante a gente memorizar versículos, porque às vezes a Bíblia ela não está ao nosso alcance, mas a gente memorizando versículos, a gente vai lembrar naqueles momentos de angústia e a gente vai orar em voz alta a palavra e dizer: a palavra diz assim, 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 e eu tomo posse de tudo que a palavra fala. E é maravilhoso. É maravilhoso. A gente vai orar para finalizar e eu gostaria que você orasse comigo e que o Espírito Santo nesse dia seja, né, que a graça do Senhor seja suficiente para nós, que baste para nós a graça do Senhor. Se a resposta da nossa oração de algo que a gente está pedindo muito para o Senhor não vai vir agora, que a graça do Senhor nos sustente a passar pelas provações. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por mais essa oportunidade que eu tenho de compartilhar a palavra do Senhor com os meus irmãos. Eu clamo ao Senhor e suplico pelo meu irmão e pela minha irmã que tem orado por algumas coisas e o Senhor tem dito nesse dia que não vai dizer sim nesse momento para essas coisas,
porque isso os afastaria da presença do Senhor, e o Senhor não quer perder eles, Jesus. Eu clamo e suplico para que, Jesus, a graça do Senhor seja suficiente para nós, Senhor, para que nós amemos a tua presença mais do que coisas, Jesus. Senhor, muitas vezes nós fazemos orações, Jesus, tão rasas, pedidos tão fúteis, Senhor, que vai nos distanciar de ti. Então eu clamo ao Senhor para que a graça do Senhor seja suficiente, Pai, e que a gente ame a tua presença, e para que o Senhor seja o nosso maior prazer, para que o Senhor seja realmente a nossa alegria, Pai. Eu peço ao Senhor, inunde os meus irmãos com a sua presença, inunde os meus irmãos com a sua graça, e que a graça do Senhor transborde a vida de cada um. Esse é o meu pedido, Jesus, e desde já eu te agradeço. Obrigado por cada irmão que tem me acompanhado. Seja a força, seja a luz, seja a salvação de cada um deles. Em o nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Muito obrigado por você que me acompanhou. Gratidão a você. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus.